Olá, torcedor, este é o canal Crônicas Regatianas e meu nome é Rildo Oliveira. Hoje vamos trazer um compacto da entrevista do novo treinador do CRB, Bruno Pivetti. Eu gostei da entrevista. Tem muita facilidade com as palavras, o nosso novo treinador. Tem um pensamento muito claro. E eu fiz o seguinte, eu fiz um compacto dessa entrevista. Ele começou falando da oscilação do CRB na Série B. Uma oscilação que assustou-nos a todos neste mês de agosto. Depois ele fala dos ajustes necessários que já implementou no CRB. Falou da forma dele trabalhar defensivamente. Ele gosta de usar as zonas, a defesa em zonas. Uma característica muito própria dele. Mas ele diz que o importante é o foco no Sport de Recife, o foco na partida fundamental desta quarta-feira. Fala também de 4 fatores essenciais para uma equipe de futebol. E dos 4, o mais importante, ele diz, é o psicológico. Fala ainda da importância de resgatar a confiança do grupo que anda abalada. Diz que a missão dele é uma grande oportunidade, porque o CRB é um time que tem muita estrutura, uma estrutura magnífica, nas palavras do próprio Bruno Pivetti. Ele fala do plantel e fala, claro, da incômoda zona do rebaixamento. E finaliza primeiro com uma análise do Anselmo Ramon, nosso grande ídolo, e falando da sua missão no Galo. O que eu fiz foi um compacto dessa entrevista, sublinhando cada um desses fatores que eu acabei de dizer para vocês. Vamos lá, vamos nessa acompanhar essa entrevista que me deixou bastante otimista. Roda a vinheta! Boa tarde a todos. Para mim é uma enorme satisfação estar aqui em Maceió, à frente desse grande clube que é o CRB. Assim que recebi os primeiros contatos, já fiquei extremamente esperançoso, né, pelo acerto, uma vez que o CRB é um dos clubes que eu monitorava há muito tempo e tinha um desejo de trabalhar na minha carreira, principalmente pela questão da organização extra-campo. É um clube que vem crescendo, vem conquistando resultados expressivos e hoje é um clube que tem uma credibilidade muito grande no mercado, né? Então, dentro disso, antes da Série B começar, como nós somos somos profissionais de mercado, nós monitoramos o tempo inteiro as equipes, os jogadores. E o CRB, antes de começar a Série B, até pelo ano que vinha fazendo em campeonato alagoano, com o título do alagoano, com a grande campanha feita na Copa do Nordeste e também na Copa do Brasil, eu pessoalmente colocava o CRB como um dos candidatos ao acesso, até pela qualidade do grupo. Aí, como o Thiago já bem mencionou, o processo oscilou, né, vamos dizer assim. Aqui no Brasil, infelizmente, essa oscilação é cada vez mais corriqueira em todas as equipes, dado o calendário que nós temos, né? E o CRB nessa oscilação está passando por esse momento crítico, mas que conta com todas as condições possíveis para sair o mais rápido possível dessa posição incômoda, principalmente pela qualidade dos jogadores que tem nesse elenco. Então, já trabalhei com muitos jogadores que estão servindo hoje ao CRB e confio plenamente no grupo de jogadores. Ninguém desaprende, então são esses mesmos jogadores que deram muitas alegrias à torcida do CRB no primeiro semestre. Eu tenho certeza absoluta que nós vamos conseguir resgatar o grande futebol que o CRB vinha praticando e, é claro, dentro da sua pergunta, realizando alguns ajustes, né, em termos de ideia de jogo. O Daniel é um treinador que eu admiro demais, é um treinador muito competente, mas cada treinador tem a sua visão de futebol. Eu, do ponto de vista ofensivo, tenho muita semelhança com o Daniel, né, nesse jogo, numa combinação de um jogo mais apoiado, mas também não abrindo mão de um jogo mais vertical, de um jogo mais de chegada rápida no campo do adversário.
Agora, talvez uma das principais modificações vai ser no processo defensivo, né? Eu sou adepto de uma marcação zonal, mas uma marcação zona pressionante. Então, a minha ideia é combinar essa boa agressividade defensiva nos duelos que a equipe vinha demonstrando ao longo do tempo, né, do ano como um todo, mas também dentro de uma marcação mais posicional, em que a referência de marcação seja mais o espaço e não tanto o adversário. Então, acredito que essa seja o ajuste que nós que já começamos a implementar na equipe. São somente 2 treinos, mas dentro desses 2 treinos a gente verifica que os jogadores estão oferecendo uma boa resposta, mas o principal é a gente focar completamente os nossos esforços no jogo da quarta-feira. Para nós é uma final de campeonato, né? E significa essa meta de curtíssimo prazo, de sair da zona de rebaixamento o quanto antes, para poder perspectivar posições mais acima da tabela, que esse é o nosso grande objetivo. Os dois são fundamentais, porque eu elenco como as capacidades de rendimento no futebol 4 fatores, né? Que é a capacidade tático, técnica, física e psicológica, né? Talvez o mais importante daí seja a questão mental, a questão psicológica, porque sem a questão mental os outros fatores não conseguem funcionar. A cabeça e a nossa mente mandam em tudo, e é ela que é capaz de nos fazer vencedores, né, competitivos. Então, o fundamental é resgatar essa confiança do grupo. Eu costumo dizer que nada melhor para resgatar a confiança de um grupo do que o resultado, né? Os jogadores sabem o potencial que têm, e a gente, através das nossas conversas, já conseguimos elevar o moral da equipe, porque isso é de fundamental importância. E depois os ajustes táticos, técnicos e físicos, eles são naturais. Nós vamos conquistando treino a treino, né? Cada vez mais a equipe vai pegando e assimilando a nossa ideia de jogo, para que isso se torne praticamente um hábito para os jogadores. Mas o fundamental nesse momento é resgatar a confiança, oferecer apoio, acolhimento aos jogadores, para que eles possam se sentir o mais confortável possível dentro de campo, para poder desempenhar novamente o grande futebol que eles mesmos já desempenharam, já demonstraram que são capazes. E eu não tenho dúvida nenhuma que o grupo vai conseguir oferecer essa remontada no campeonato, e nós vamos cada vez mais sermos competitivos e uma equipe mais forte dentro da competição. Eu vejo assim, não como um cenário difícil, mas como uma grande oportunidade, né? Porque eu estou à frente hoje de um clube que oferece todas as condições em termos de estrutura, condições magníficas de trabalho. Estou à frente hoje de um grupo de jogadores extremamente qualificados. Então, o grupo do CRB e é muito difícil encontrar isso nos plantéis, principalmente Série B, Série C, uma harmonia entre as posições, e hoje o CRB consegue ofertar grandes jogadores em todas as posições. Então eu encaro como uma oportunidade. Como você bem mencionou, dado o resultado do Ituano, o CRB hoje está na zona de rebaixamento. Porém, eu não me preocupo tanto com relação ao adversário, porque esse é um dos fatores que nós não controlamos no futebol. Nós não conseguimos controlar o adversário e não conseguimos controlar a arbitragem, por exemplo. O que nós controlamos é exatamente o nosso trabalho. E eu sinto um grupo muito focado para tirar o CRB dessa situação, um grupo muito focado para retomar o grande desempenho que esse grupo já demonstrou no decorrer do ano. É por isso que eu estou extremamente confiante para esses confrontos que nós teremos com o Sport. Claro, pensando anteriormente nesse confronto de quarta-feira, que para nós é uma final de campeonato, para depois a gente dar seguimento nos próximos jogos e retirar o CRB dessa situação incômoda o mais rápido possível. O Anselmo talvez seja um dos centroavantes mais talentosos que eu tenha trabalhado na minha carreira. Eu trabalhei com o Anselmo no Vitória em 2019. É um jogador que tem muita facilidade para esse jogo apoiado, jogo de pivô, mas também infiltra muito bem na área, sabe aproveitar os espaços e finaliza como ninguém, né? Não é à toa que é um dos ídolos do CRB, né? Um grande artilheiro, um grande jogador, mas que, apesar disso tudo, ainda é ser humano. E todo ser humano, em qualquer meio de produção, oscila eventualmente. Para isso, nós temos que resgatar a confiança. O Anselmo é um jogador extremamente inteligente, experiente. Eu tive uma conversa com ele, sim, é um jogador muito importante dentro do nosso elenco.
Agora nós temos ainda mais 2 treinos antes de definir os 11 iniciais para o próximo jogo. E a torcida pode ficar tranquila que nós vamos trabalhar muito para poder selecionar os melhores 11 para iniciar a partida da quarta-feira, mas hoje, na segunda-feira, não tem como eu antecipar os jogadores titulares da próxima quarta-feira. Mas, voltando ao Anselmo, é um jogador de extrema importância que tenho certeza vai ser muito importante para o nosso processo até o final do ano. A minha missão, eu costumo dizer assim, se a gente for pensar hoje no 10º passo, a gente tropeça no primeiro e nem no segundo a gente chega. A gente não consegue nem dar o segundo passo. Então hoje, aqui no CRB, até internamente com a comissão, claro que nós temos metas de curtíssimo, curto, médio e longo prazo aqui no CRB. Agora, no dia a dia com os jogadores, o nosso foco essencialmente será o próximo jogo, para que a gente possa ir cumprindo as missões, jogo a jogo, para poder levar o CRB o mais longe possível na tabela de classificação do campeonato. Eu, pessoalmente, em qualquer campeonato que eu entre para disputar, eu sempre olho para cima e nunca olho para baixo. E eu procuro passar isso para os jogadores, para que eles tenham confiança e ambição em oferecerem o melhor que eles podem oferecer, para que a gente possa trabalhar efetivamente em prol do clube e deixar o clube no final da competição na melhor posição possível. Então, a nossa meta vai ser de curtíssimo prazo em relação a esse jogo do Sport e depois nós só vamos olhar para cima na tabela de classificação, mas sempre com o foco, a determinação de jogo a jogo.